Mais uma live estamos fazendo com os alunos do 5º ano da Escola Pequeno Cidadão, na disciplina de redação, com os alunos presentes Felipe Gabriel e Tamires. E a gente vai estar iniciando a respeito do turismo de bicicleta, que foi do assunto, no módulo páginas 24 e 25, com as atividades na 25 para ser colocada a resposta no caderno da matéria de redação, certo? Riquelme agora vai abrir a atividade do caderno de redação, aquela que fizemos da página 24 e 25, que é turismo de bicicleta, certo? Que é aquelas questões que vocês fizeram as respostas no caderno de redação, tá bom? Então, vou começar aqui a correção, pessoal. Eu vou ler aqui, só que eu vou tentar colocar a resposta em outra folha, para depois mandar o print para vocês, certo? Então, aqui, ó, primeiro eu vou ler como está aqui no livro do professor e depois eu vou colocar a resposta lá. Pode ser que seja um pouquinho diferente daqui. E o que eu vou mandar para vocês depois do print vai ser a página do Word mesmo, que eu vou colocar a resposta dada. Lara e Juan, que chegaram agora, atividade do módulo 2, na matéria de redação, só que a gente fez no caderno de redação, né, do turismo de bicicleta. Página 24 e 25, que foi da última aula que a gente teve na matéria de redação, certo? Eu vou começar aqui, mas eu vou deixar na tela, viu? Então, na questão 1, tá livre para responder a resposta de vocês, viu, pessoal? Tem assim, para onde as meninas e a avó viajaram? Quem pode responder aí a sua resposta? É módulo 2, né, Pro? Só que a gente está fazendo as respostas que vocês fizeram no caderno na matéria de redação. Você me mandou, Riquelme, que eu lembro. Pessoal, a questão 1 aí, quem respondeu para onde as meninas e a avó viajaram? Quem respondeu aí? Vamos lá ver a resposta? Peraí. Tá aqui, ó. A resposta que tá aqui. As meninas e a avó viajaram para o Vietnã. Então, você pode colocar assim, Juan, vírgula, para não, coloca no Vietnã, viu? Coloca vírgula e no Vietnã, que é a cidade lá, viu? Aí vocês vão completar. Deixa eu só compartilhar aqui, ó. Eu botei para o Vietnã. Certo. Vietnã, pessoal, o nome de cidade tem que ser com V maiúsculo, viu? Então, vou ver aqui, compartilhando a tela aqui com vocês, para colocar a resposta aqui no Word, que é melhor para vocês enxergarem, viu? Que aqui essas letras são muito pequenininhas. Então, ó, as meninas e a avó viajaram para o Vietnã. Então, aqui vai ser a resposta. Certo, pessoal? Na questão 2, temos assim, né? Vou voltar lá para a página do livro, que eu estou sem o livro aqui. Eu tenho que estar olhando a página do livro aqui pelo computador. 2. Por que elas escolheram a bicicleta como meio de transporte? Quem pode responder aí? Por causa que na cidade dela não pode entrar carro, porque a cidade é muito pequena. Porque gasta menos sola de sapato. Vamos ver como está aqui no texto, viu? Quem mais estava respondendo aí sem ser Riquelme? Eu botei para não sujar o meio ambiente e as paisagens não passam muito rápido. O início aí, Tamires, que eu não entendi o que tu falou. Para não sujar o meio ambiente e as paisagens não passam muito rápido. Ó, essa palavra aí, sujar, tu pode colocar no lugar outra, viu? Ó, tem assim, ó, no comecinho aqui do texto. Tem, elas não fazem, ó, elas não fazem barulho, não poluem, né? Então, é melhor você colocar no lugar de sujam, poluem, viu? Então, vamos lá. Eu vou colocar essa resposta aqui, ó, mais ou menos como tá aqui. Elas não fazem barulho, não poluem e fazem bem à saúde. E podemos, para resumir, e podemos olhar melhor a cidade, né? Então, elas não fazem barulho. Não Posso falar, Pro? Pode falar. Porque a paisagem passa muito rápido de bicicleta, elas não fazem barulho e não polui não polui e faz bem à saúde. Certo, certo. Então, ó,
Elas não fazem barulho. Eu vou colocar aqui na página do Word. Né? Elas não fazem barulho. Fazem, ó, usei aqui que eu esqueci. Não fazem barulho. Não poluem o ambiente. Fazem bem à saúde. Esse A é com acento de crase, viu, pessoal? Que é virado ao contrário. Saúde. E aí, lá no texto fala também, deixa eu dar uma olhadinha lá, que eu esqueci aqui. Podemos olhar melhor a cidade. Né? Então, vamos botar lá. Eu botei a paisagem. Tem uma coisa, Pro? Não. E podemos... Não. E podemos olhar melhor a cidade. Ô, pessoal, quem colocou assim, ó, podemos, é melhor a gente melhorar, né? Colocar assim, ó. E as pessoas, né, no lugar, porque no caso não somos nós que fomos as meninas que estavam lá, né? E as pessoas podem olhar melhor a cidade, certo? Então, corre aí. Teve alguém que... Eu coloquei Vietnã com acento circunflexo, é com tio. Teve alguém que ficou com dúvida nessa 2 aqui, pessoal? Ó, de qualquer forma, eu vou mandar o print para vocês das respostas, viu? Para poder vocês estarem corrigindo depois. Oi? Eu já tirei a print já. Tá falando baixinho, nem tô ouvindo. Eu já tirei a print já. Tá. Questão 3, vamos lá, né? Na questão 3, lá no livro, tá falando assim. Oi. Eu vou corrigir depois, porque minha borracha sumiu. Questão 3 não é assim, não. Tem assim. Qual a principal diferença entre os textos apresentados no capítulo e o Diário das Meninas? É assim, ó. No primeiro texto vai falar sobre o turismo que a pessoa fez das comunidades ribeirinhas, que foi da página 10 a 15. O segundo texto falou do turismo gastronômico, né? E esse outro aqui foi do turismo de bicicleta. Quem respondeu essa aqui, pessoal, para poder a gente corrigir? A resposta tá assim, ó. Aqui não fala bem a resposta, não, mas a gente pode colocar basicamente isso aqui, como eu falei para vocês, né? Que no primeiro texto, eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou colocar assim, ó. No primeiro texto, o viajante fez um turismo, fez uma viagem melhor, né? Uma viagem de turismo às comunidades ribeirinhas. Vou colocar ponto e vírgula, que é o ideal, viu? No segundo, trata-se de um post de turismo gastronômico. Então, deixa aí um tempinho. Um post de turismo gastronômico. Aí eu vou colocar aqui. Já neste texto que a gente está trabalhando, né? Já neste texto, as meninas contam sobre o turismo de bicicleta. Opa, saiu errado aqui. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu botar aqui minúscula primeiro, que é melhor. Contam sobre o turismo maiúsculo. Contam sobre o turismo de bicicleta que fizeram no Vietnã.
Vietnã, acento de tio, certo? Então, no primeiro texto, o viajante fez uma viagem de turismo às comunidades ribeirinhas. No segundo, trata-se de um posto de turismo gastronômico. Aqui, letra maiúscula. Já, que é ponto de segmento, nesse texto, as meninas contam sobre o turismo de bicicleta que fizeram no Vietnã, certo? Aí, a próxima questão, a questão 4, temos assim, né? Botar lá no livro, para a gente estar lendo. Após ler os textos do capítulo, o que você achou de mais interessante cada um deles? Aqui já está falando que a resposta é pessoal. Então, vocês vão estar falando a resposta de vocês aí. Eu quero que cada um leia, viu? Que essa resposta aqui, ó, é o que você achou de mais interessante nos 3 textos. Ou se foi só de um texto que você achou mais interessante. Começando aqui na lista, aqui, Felipe. Respondeu o quê na 4? A maneira de se locomover é de bicicleta e não de carro. Certo. Riquelme, A cidade muito pequena. a cidade o quê? Muito pequena. Eu não estou vendo, não. Lê aí. A cidade muito pequena. A cidade, né? Tu coloca assim, ó. Neste texto, a cidade é muito pequena, viu? Tu corrige aí. Tá. Luan, Eu coloquei a comida era bem melhor que as outras. aí tu coloca assim, ó, no início, para tu colocar assim, tu apaga e coloca no segundo texto, né? A comida, porque vai ser o segundo texto do capítulo, viu? Aí você corrige. Samuel, colocou o que, Samuel, na sua? Vamos lá, Samuel. Lendo aí o seu, da questão 4. Samuel? Vou pedir para Tamires. Tamires, lê o seu aí, Tamires. Que eles se preocuparam com o meio ambiente diferente das outras pessoas que se preocupam só com si mesmo. Certo. Kaila, colocou o quê, Kaila? Kaila? Eu não entendi porque que Samuel e Kaila... Fala. O Bruno não fiz esse negócio no caderno, não. Já sabe que vale nota, né, Kaila? Já sabe. Eu esqueci de fazer. Pois é, vale nota. Vai ter que estar fazendo e tá me mandando depois. Então, ó, Tá bom. cadê Samuel? Tá presente aqui? Samuel saiu. Então, ó, pessoal, eu vou colocar uma sugestão de resposta lá para a questão de correção, mas aqui é pessoal, viu? Eu vou falar como se fosse mais ou menos falando a respeito dos 3 textos, o que é mais interessante. Um momentinho para o documento aqui. Então, ó, no primeiro, ó, vou botar assim, por exemplo, no primeiro texto... Ué, por que não tá indo? Peraí. No primeiro texto... O viajante se encantou com a viagem, na qual conheceu as comunidades próximas aos rios. Por que não está indo? As comunidades próximas aos rios Negro e Solimões. No post, Solimões contigo. No post, o turista fala que gostou de um prato particularmente no Uruguai.
E neste texto, as meninas decidirem preservar o ambiente. Certo? Ó, eu vou deixar essa correção aqui, né? Porque depois eu vou mostrar para vocês. Então, presta atenção. Vocês que terminaram aí no caderno, vai botar lá em cima, ó, correção coletiva e a data de hoje, dia 16/7, né? Eu vou colocar já. 16/7/2020. Depois eu vou colocar, mas assim, eu pedi para vocês, eu vou mandar o print e vocês olham direitinho, viu? Vê de novo a correção, viu? Então, vamos lá. Eu vou, depois que vocês terminarem aí, vocês vão abrir o módulo 2 na página 44, viu? Página 44, que eu vou explicar o assunto para vocês, tá? Vou abrir aqui, página 44. Aqui eu vou abrir novamente para outra guia, que é um poema, certo? Só que a gente vai trabalhar um novo assunto, que vai ser a linguagem literal e a linguagem figurada, certo? Só que aí eu vou estar explicando para vocês o assunto, para depois vocês lerem um poema, certo? Então tem assim, ó, na página 44, o menino que carregava água na peneira. Sobre esse assunto aqui, eu vou estar primeiro lendo o poema para vocês de forma rápida, porque a gente só tem um horário, né? E depois eu vou estar explicando, né? Aí vocês acompanham a leitura aqui comigo, viu? Desse poema. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Despropósitos aqui, ó, pessoal, embaixo no vocabulário significa aquilo que não tem propósito ou objetivo, né? Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. Alicerces, ó, aquilo que serve de base. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, né? Aí na página 45, aqui continuando a leitura do poema, vocês que estão acompanhando, porque gostava de carregar água na peneira. Pessoal, aqui, é possível a gente carregar água na peneira? Não. Não, mas vou explicar para vocês o sentido poético disso aqui. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Prodígios aqui, ó, tá destacado, significa, ó, habilidades ou talentos fora do comum. Até fez uma pedra flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, aqui está falando, pessoal, a respeito de coisas que na nossa vida comum não é possível de ser realizada. Por que que foi feito assim? Porque esse menino, ele sonhava muito, não assim de sonhar dormindo. Ele imaginava coisas, e dessa imaginação que o menino teve, ele foi capaz de escrever de tudo aquilo que ele imaginava, escrever histórias, escrever poemas. Por isso que a mãe falou bem assim, que bem aqui no finalzinho, ó, próximo do final, a mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Porque ele imaginava tantas coisas que só a nossa imaginação é possível de realizar, né? E aí ele achava que ele, mesmo sendo fora da realidade, ele colocando aquilo no papel como forma de poesia, pelo menos na leitura, ele poderia dar asas à sua imaginação e construir aquele mundo, né? Pelo menos no pensamento, né? Vocês me falaram aí, Felipe me falou que não é possível carregar água na peneira. A peneira é toda furada, né? Toda
vaza, né? A peneira mesmo a gente usa para coar suco, né? Para escorrer alguma coisa de alimento e sai a água toda. Então, para ele, na imaginação dele, é possível carregar água na peneira. Que imaginação é essa? A imaginação que ele constrói na sua mente e ele pode fazer toda essa imaginação em forma de poema. Ele escreve do que ele quiser, o que a sua imaginação, o que a sua fantasia permitir, através da poesia, ele pode, né? Então, vai falar aqui, por exemplo, ó, capaz de ser noviça, né? Na imaginação dele, ele podia virar um personagem, né? Monge mendigo, na imaginação dele, ele podia se transformar em monge ou mendigo. Fazer peraltagens com as palavras, quer dizer, brincar com as palavras quando ele escreve o poema. Brincar no sentido dele imaginar e escrever aquilo que ele quisesse no poema, né? Foi capaz de interromper um voo de um pássaro, né? Quem é que pode interromper o voo de um pássaro? Se o pássaro voa bem alto no céu, né? Nas alturas mesmo, né? Que o pássaro voa, ninguém pode, só na imaginação mesmo dele, né? Botando um ponto final na frase. Então, isso aqui é na escrita, né? Do poema. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. Quem é que pode mudar o tempo, né? Só Deus mesmo, né? Os seres humanos não, só na imaginação. Então, o menino fazia tudo isso na imaginação dele, né? Aqui fala assim, ó, até fez pedra dar flor. É impossível acontecer isso, né? Na pedra, a flor só pode brotar no solo. Em pedra é impossível. Então, tudo isso o menino fazia na sua imaginação e ele colocava escrito em forma de poemas e poesias. E a partir disso aqui, pessoal, eu vou estar explicando para vocês um assunto que vai estar aqui depois da página do texto. Eu vou colocar um pouquinho da explicação aqui depois para vocês, viu? Então, vocês podem ir aí para a página 46, eu vou procurar aqui se é na 46 ou se é adiante, rapidinho, para poder eu estar explicando para vocês, para depois estar explicando a atividade, certo? Aqui. Vou só pausar. Então, o assunto que a gente vai trabalhar hoje com esse poema é sobre linguagem literal, como eu estou mostrando para vocês aqui, e linguagem figurada. Então, tem assim, ó. Quando empregamos palavras e expressões com seus significados primitivo, exato, utilizamos a linguagem literal. Quando damos outros significados às palavras para criar imagens e sentidos diversos, utilizamos a linguagem figurada. Então, o assunto que a gente vai estar trabalhando aqui, eu vou até aproveitar para colocar lá naquela mesma página do Word para explicar para vocês, que é sobre a linguagem literal e linguagem figurada. Eu vou passar aqui, ó. Se vocês tiverem dúvida, pode estar me perguntando, viu? Então, ó, o assunto: linguagem literal e linguagem figurada. Certo? Então, linguagem literal e linguagem figurada é o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, o que é? Primeiro, a gente vai falar sobre a linguagem literal. A linguagem literal, pessoal, é aquela que nós já sabemos o significado da palavra, né? Então, ó, aquelas palavras ou expressões que conhecemos os significados. Então, ó, por exemplo, eu vou falar aqui uma frase, vou escrever uma frase aqui para vocês, né? Para vocês entenderem, ó. Exemplo. Eu vou falar com a palavra chuva, né? Bem assim, ó. A chuva serve para irrigar a lavoura. Botei um E aqui no meio. Serve para irrigar a lavoura. Vocês sabem, todo mundo sabe que a chuva vai servir para irrigar a lavoura, irrigar as plantas, né? Irrigar aquilo que é plantado, né? A chuva, vou botar bem destacado aqui, chuva. Mas todo mundo sabe aqui a chuva, né? Que é aquele fenômeno natural, que as nuvens se carregam, que depois elas se descarregam, descendo, né, em forma de gotículas de água, né? Que vem para o solo, todo mundo sabe, né? Mas e a linguagem figurada? Vocês vão ver que essa palavra chuva aqui, ó, e também outras palavras, vou estar dando esse exemplo aqui de forma mais rápida, que ela vai ganhar um novo significado. Então, ó,
a linguagem figurada. Ó, então, ó, quando as palavras ganham um novo significado. Vou ver se dá tempo aqui. Um novo significado diferente daquele que conhecemos, né? Então, eu vou colocar aqui o mesmo exemplo com a palavra chuva para vocês perceberem a diferença que a palavra chuva vai ganhar um novo significado, né? Ó. Os assaltantes roubaram o banco. Está uma chuva de dinheiro na casa de cada um deles. Aqui a palavra chuva, pessoal, ó, tem o mesmo significado do fenômeno da natureza que está lá primeiro, que ocorreu realmente a chuva. Os assaltantes roubaram um banco. Está uma chuva de dinheiro na casa de cada um deles. Isso aqui é o significado que a gente conhece ou chuva vai ganhar um novo significado? Novo significado? Vai ganhar um novo significado, porque a chuva, pelo dicionário, e o que todo mundo já conhece a palavra, chuva é aquele fenômeno da natureza em que ocorre, né? Em que lá as nuvens vão descarregar água, né? Para a terra, né? Só que aqui chuva não é esse mesmo significado. Ó, já vai ganhar um significado totalmente diferente daquele que a gente conhece, né? Não é que tá chovendo dinheiro realmente, tá descendo dinheiro, é porque aqui os assaltantes, eles roubaram tanto dinheiro do banco que eles estão, ó, cheios de dinheiro, cheios, né? Então, aqui a palavra chuva vai ganhar um novo significado, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó, vou colocar assim, a tempestade, só que aqui eu vou botar no sentido da linguagem literal. A tempestade caiu no sul maiúsculo, no sul do Brasil. Aqui também Brasil maiúsculo. Brasil. Então, aqui a tempestade, a palavra tempestade aqui, todo mundo sabe que é o fenômeno natural, né? Eu tô falando aqui a mesma coisa, mas tem vários outros sentidos. Mas se eu falar bem assim, ó, na linguagem figurada, ela fez uma tempestade no copo d'água. Ó, percebam que tempestade aqui, ó, todo mundo conheceu aqui e entendeu o significado, né? Que a chuva foi forte, que teve relâmpago, né? Não é isso? Isso aqui é a linguagem literal. É aquilo que a gente já sabe o significado. Mas quando é a linguagem figurada, ó, aqui tempestade no caso, vai ganhar um novo significado. Ela fez uma tempestade no copo d'água. Isso aqui é a tempestade que ocorre chuva, vento forte? Nesse caso aqui dessa frase, pessoal? Não. Isso aqui é o quê? Quem sabe o significado quando aqui tempestade ganha? Vocês sabem o significado quando fala assim que alguém fez uma tempestade no copo d'água? É quando fala assim que alguém fez uma tempestade no copo d'água, quer dizer que a pessoa brigou por causa de uma besteira, né? Ela fez muito caso, ela brigou, ela discutiu de uma coisa que não tinha nada a ver, que não tinha razão para a pessoa estar brigando tanto assim, né? Tá fazendo confusão por uma bobagem. Então, quando fala assim de fazer tempestade no copo d'água, ó, já não vai ser um sentido com a linguagem literal. Vai ser a linguagem figurada que vai ganhar um novo sentido, certo? Então, vocês conseguiram entender aqui, pessoal? Porque eu posso voltar aqui. Sim. Todo mundo entendeu, né? Então, vou colocar aqui para o livro. Se vocês observarem na leitura do livro que vocês fizeram, esse texto aí, o menino que carregava água na peneira, é de linguagem literal ou é linguagem figurada? As coisas que o menino fez, né? Carregar água na peneira, parar o voo de um pássaro, né? Ali é uma linguagem literal, que é o que a gente conhece, ou é linguagem figurada que as palavras e as frases vão ganhar um sentido diferente? Hein, Figurada. pessoal? Figurada.
Isso mesmo, Felipe. Então, esse texto aqui do menino carregar água na peneira, que ele brincava com as palavras, que ele poderia se transformar em uma noviça, em um monge, em um mendigo. Então, tudo aquilo que ele vai ganhar o novo significado da palavra vai ser linguagem figurada. Agora, linguagem literal é aquilo que a gente conhece, né? Por exemplo, estamos estudando hoje de manhã, né? Agora, se eu falar bem assim, eu vou estudar seu caso, né? Estudar aí já vai ganhar uma linguagem figurada, não é daquela que a gente costuma realmente conhecer e saber. Na questão 1, pessoal, na página aqui, ó, 46, que é da atividade, vou estar explicando para vocês aqui de forma rápida para poder a gente ter tempo, porque eu só tenho 4 minutos e 30 aqui, né? Aí na questão 1 da página 46 temos assim, ó, da interpretação escrita, viu? O que a mãe compara o fato do menino carregar água na peneira? Sublinha a resposta no poema. Então, a mãe do menino, ela fala que carregar água na peneira é igual fazer o quê? Aí você vai lá no texto e vai procurar a resposta para sublinhar. Aí tem assim um pontinho. O que todos esses elementos comparados têm em comum? Né? Vocês podem falar a respeito de quê? De que as palavras, né? E as frases ou as coisas que o menino fez vão ganhar um novo significado, mais ou menos assim. 2, como o menino é descrito nesse poema, você vai lá procurar no texto falando como é que esse menino é, né? Ou o que ele faz, né? Questão 3 tem assim, releia 2 versos do poema, e tem assim, a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio, né? Vazio e cheio, pessoal, as palavras têm o mesmo significado ou é contrário? Vazio e cheio. Vocês estão me ouvindo aí? Vazio e cheio, as palavras, elas vão ter o mesmo significado, vazio e cheio? Ou é contrário? Ó, É ao contrário. contrário. Então, tem assim, letra A. De acordo com os sentidos que apresentam, as palavras em destaque nesses versos são chamadas sinônimas ou antônimas. Sinônimas é que elas vão ter sentido parecido, né? O mesmo. E antônimas é que são contrárias. Você vai marcar aí. Na página 47 tem assim, na letra B. Como o menino explica a sua preferência pelo vazio? Lá no texto tem do poema, vocês vão lá procurar e colocar. Na questão 4 tem, releia estes versos do poema. Tem assim, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Aí tem, assinale a afirmativa correta sobre a expressão em destaque, né? Quando fala carregar água na peneira. Aí tem, primeiro, indica o transporte de água em uma peneira ou indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade. Vocês vão marcar. Aí tem assim na página... Não, aqui ainda, na questão 5. Identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever contornos. Na questão 5, pessoal, você vai circular no poema 3 peraltagens que o menino costumava fazer, né? E contornar. Que costumava fazer, fazia ao escrever, né? E contornar, lá no poema, viu? Na página a partir da 44 e 45. Questão 6. Releia o verso a seguir. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Então, aqui, ó, reparou, está em destaque essa palavra. A palavra destacada pode expressar diferentes sentidos dependendo do contexto, quer dizer, dependendo do que a gente lê na frase. Pinte o quadrinho, ó, pinte, viu? Não é marcar aqui essa não. O quadrinho que indica o sentido expresso nesse verso. Então, quando fala a mãe reparou, quer dizer que a mãe percebeu ou consertou. Você vai pegar aí e marcar. Lê com atenção que você vai entender o significado. Na página 48 tem a questão 7, ó. O menino, vocês podem na página 48 de vocês. O menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, um texto que conta uma história em versos. Qual o enredo do poema lido? Na letra A, que você vai falar com suas palavras a respeito da história que é contada no poema. B, quem são os personagens desse poema? Né? Letra C, assinale a alternativa correta sobre quem conta a história no poema. A história é contada pelo menino, o qual explica como virou poeta, ou a história é contada por alguém que está de fora, mas comenta o que está acontecendo. Na letra D, tem copie os versos em que é possível perceber a passagem de tempo no poema, né? O tempo que é passado, né? Se é de manhã, se é de tarde, ou se passa semana, ano.
Letra E. É possível identificar o espaço desse poema? Comente. Quando eu falar do espaço, pessoal, são os lugares ou lugar onde se passa o poema. Então, se eu falar sim ou não, se dá para poder saber o lugar e você vai explicar, certo?